Nós estamos no meio, mais da metade já da série de Tiago, para concluir a série Fé Evidente. Nós estamos estudando a carta de Tiago à igreja dispersa, na região ali. E quando nós começamos, eu comentei com vocês do desafio de selecionar o que falar, de não entrar em tantos detalhes e possíveis aplicações de tanto conteúdo que Tiago traz, para a gente não ficar tão longo, tão extensa essa série, e eu não matar vocês logo na primeira série que a gente expõe um livro bíblico. Então hoje nós vamos dar um grande salto no texto bíblico, na carta de Tiago. É difícil tratar pouco quando estudamos Tiago, mas também não podemos ser negligentes com as escrituras e ignorar e escolher aleatoriamente. Por isso, para o segundo semestre nós vamos ter um spin-off aí dessa série. Spin-off é aqueles produtos desenvolvidos a partir de algo que já existe, né? Um filme baseado em um outro filme que fez sucesso. Então nós vamos fazer uns episódios extra desta série Fé Evidente. E na abordagem de hoje nós vamos falar sobre sabedoria. E mais uma vez, sabedoria, entendam isso, sabedoria não tem a ver com capacidade cognitiva, com conhecimento, com conteúdo. Tá? Existem muitas pessoas inteligentes, muito inteligentes, que são muito tolas, não têm sabedoria. Tem até um provérbio de autor desconhecido que diz o seguinte: nunca discuta com um tolo, pode ser que não percebam a diferença. Quem está discutindo? Quem é o tolo? Por isso, nós vamos à leitura de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 4. É um texto longo, nós vamos ler aqui bastante versículos. Eu peço que vocês se concentrem na leitura, no texto, na linha que o texto está seguindo. Vou ter o texto projetado também aqui, se você quiser acompanhar na versão que eu estou lendo, mas pode acompanhar na sua também. Tiago 3, a partir do versículo 1. Posso ler já? Todos estão na Bíblia e já acharam? Diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, íntegros, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca de um cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem o que também um pequeno leme faz a um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. E a gente fala, ô glória, mas nesse sentido aqui não é ô glória, é que lástima essa chama de fogo. Porque é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o Senhor Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Da mesma forma não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras. Acabou o texto? Desculpa, eu não passei, Realizando boas obras, que vêm da sabedoria. Mas, versículo 14, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também é pacífica,
sempre amável e disposta a ceder aos outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Capítulo 4. De onde vêm discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de você? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, Tiago xingando esse povo, seus adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se vocês desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, e Tiago está citando aqui o texto do Antigo Testamento, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Nós vamos olhar para esse texto, toda essa leitura bíblica, de uma forma um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a me ouvir, sequencial dos versículos. Nós vamos olhar do centro do texto para fora, não na ordem padrão aqui. Porque aqui Tiago nos apresenta dois tipos de sabedoria. Dois tipos de sabedoria nesse texto. Semana passada nós falamos sobre 3 tipos de fé. Foi isso? E hoje, desculpa, 2 tipos de sabedoria. A sabedoria humana, que Tiago diz aqui, no versículo 15, ele chama de terrena, mundana e demoníaca. O que é sabedoria humana? A sabedoria humana é essa que a gente encara como a nossa conquista, a minha experiência de vida, tudo que eu busquei, o meu esforço, as minhas análises, as minhas próprias conclusões, a maneira como eu analiso as coisas e começo a tirar conclusões. Essa é a sabedoria humana. A sabedoria humana que te faz pensar assim: eu sou muito sábio, eu sempre fui, aprendi muito com os meus próprios erros, muito com os erros dos outros, a minha experiência me ensinou muito. E é claro que a gente aprende com as nossas experiências de vida. A gente aprende sim, Deus usa ela para nos ensinar. E também é importante lembrar, nesse momento que eu falo de sabedoria humana, que nós não devemos confundir o conhecimento do mundo e a sabedoria do mundo. A sabedoria humana é diferente do conhecimento do mundo. Nós temos muito a aprender nesse mundo. Quantos aqui estudam formalmente? Quantos aqui estudam informalmente? Estamos sempre aprendendo, estudando. Nós temos muito a aprender e conhecer a partir da tecnologia, da ciência, da história, em vários ramos da ciência, seja os ramos mais humanos, mais exatos, mais científicos. Esse mundo possui muito conhecimento e nós somos beneficiados por ele, mas há pouca sabedoria no mundo. Tem um comentarista chamado Wisby que ele fala o seguinte: o ser humano é capaz de desvendar os segredos do universo, mas não sabe o que fazer com eles. Quase tudo o que se descobre ou cria volta-se contra ele, contra o próprio homem. O que a Bíblia está falando aqui sobre a sabedoria, o conhecimento humano, é sobre confiar no conhecimento humano. Confiar na sua experiência, na sua história de vida, como se isso te desse sabedoria suficiente para direcionar a sua vida, para você tomar suas decisões. E você usa a sabedoria humana, terrena e mundana e demoníaca, como o Tiago diz no versículo 15, para tirar as suas conclusões sobre o seu casamento,
sobre os seus negócios, sobre o seu dinheiro, sobre os seus relacionamentos, sobre o seu patrão, sobre os seus empregados, e que ninguém se meta na minha vida. Não preciso ouvir ninguém dizendo o que eu preciso fazer. Eu já sou bem grandinho para tomar as minhas decisões. Essa é a sabedoria terrena, imatura, limitada. Ela não dá conta dos grandes dilemas da vida. Não dá conta. E como essa sabedoria mundana se manifesta? De várias formas. Mas dentro desse contexto que Tiago propõe aqui, ele chama a atenção para o uso da língua. Essa é uma das formas que se manifesta a sabedoria humana. E nesse contexto a gente vai ver que a imaturidade do cristão, aquele que é crente, o radar para a gente detectar se a gente está usando a sabedoria humana ou a sabedoria do alto, é o uso da nossa língua. Se a gente está confiando no instinto terreno ou no ensino de Deus, é o uso da nossa língua. Tiago começa essa parte falando sobre isso. Esse pequeno órgão, tão pequenino e tão mortal. A língua mata. Com a nossa boquinha, nós louvamos ao Senhor, adoramos, bendizemos, damos um bom dia e um grande sorriso. E com essa mesma boquinha, a gente fala mal, amaldiçoa vidas, pragueja contra vidas, fofoqueia, denigre imagens, insulta pessoas, matamos pessoas com a nossa mesma boquinha. É o que diz o versículo 9 e 10. E Tiago vai usar algumas figuras de linguagem aqui, para a gente entender o poder da língua. Ele começa no versículo 3 ao 5, falando sobre o freio de um cavalo e o leme de um navio. São objetos pequenos, dada a proporção do que eles fazem. São instrumentos de controle, de condução. É o poder de conduzir que a língua tem. A língua tem esse poder de conduzir um animal com seus instintos, com toda a sua força. Ele pode ser controlado pelo freio. Um navio, mesmo em meio às fortes tempestades e ventanias, ele pode ser conduzido para onde um bom piloto quer, pelo uso do leme, um pequeno objeto pelo tamanho do navio. Algo pequeno e tão poderoso para se conduzir algo ou alguém. E é nesse contexto que Tiago começa falando para esses irmãos que estavam todos querendo ter uma posição de influência na igreja, todos querendo ser líder, todos querendo ensinar. Gente, cuidado, o que você ensina conduz muitas pessoas. E Deus deixa claro que para aqueles que ensinam vai ter um rigor pior por causa disso, para a responsabilidade de conduzir pessoas. Por isso, Tiago, não sejam muitos de vocês mestres, pessoas que querem ensinar. Por isso, meu irmão, meus amigos, questione os seus interesses de falar em público, de ter a voz. Pense na responsabilidade de conduzir pessoas e grupos. É uma grande responsabilidade e vai ter dobrado rigor do Senhor para com você. Mas, se é Deus que está te chamando para abrir a boca para falar, não tema. Submeta-se a Ele, humilhe-se diante dEle e trabalhe, estude. Trabalhe e estude a palavra do Senhor e abra a boca para abençoar. Outra figura que Tiago usa aqui é a figura do fogo e do veneno, referindo-se ao poder de destruir e matar. Quantas vezes falamos algo que não devíamos e já não conseguimos mais desfalar, desfazer? Não existe desfalar. Depois que falou, o que a gente faz é dar um tapa na boca, é se morder por dentro, morder a língua. Por que eu falei isso? Agora já foi. E as consequências podem durar anos e anos e anos. E lembranças tristes por falarmos assim. Um coração impulsivo. Corações impulsivos são direcionados pela sabedoria humana. E fala o que dá na telha, o que acha que tem que falar, da forma que acha que tem que falar. Isso são palavras inflamadas. Palavras que machucam, contaminam um lar, contaminam uma família, contaminam uma igreja. Precisamos cuidar muito com as nossas palavras. Palavras destroem vida e o tempo não é remédio para esse tipo de dor. Não é remédio suficiente para curar as feridas das palavras. Você pode até não estar mais tão magoado, mas quando você lembra de algumas palavras, aquilo muda o teu semblante. Palavras que já proferiram contra você. Comigo é assim, eu acho que isso é com todos vocês também. Matam, palavras matam como fogo, que mata rápido, né? Fogo é muito rápido. Quem aqui já participou, esteve próximo a um incêndio, viu?
uma casa, alguma coisa pegando fogo, a gente acha que demora muito para consumir. O fogo consome rápido. A Bíblia usa essa linguagem do fogo. O fogo nunca se satisfaz, ele sempre quer mais e quer mais. E ele consome muito rápido. E a nossa língua tem o poder de matar, queimar as pessoas muito rápido. Quando a gente fala sem pensar, feridas por falar o que não devia, da forma que não devia. E aí a gente entra com as nossas desculpas. Ah, mas eu estava muito bravo. Ah, mas foi uma resposta impulsiva, eu não me controlo. É meu estilo de ser, é meu jeito. Eu falo mesmo, depois eu até peço desculpas. Olha o que a gente acaba usando. Mas eu sou assim, a gente começa com essas desculpas. Eu estava com muito sono aquele dia, eu estava bêbado, eu estava irado demais pro meu trabalho, não era para te ofender, minha esposa, era por causa do meu chefe. Não interessa, saiu da tua boca contra alguém que você provavelmente ama. Se veio da sua boca, meu amigo e meu irmão, é porque estava no seu coração. É isso que a Bíblia diz, Mateus 12:34, porque a boca fala do que o coração está cheio. O que tem saído da tua boquinha? O que está cheio do teu coração? Matam. Também matam como veneno. Mata como fogo, rápido, fere na hora, mas também mata como veneno. Veneno que mata às vezes de maneira mais lenta, de modo mais sutil, de maneira mais maliciosa, ardilosa. Malícia aqui não tem a ver com conotação sexual, é com maldade mesmo, quando você fala. Você fala algo numa conversa, esperando que isso chegue numa terceira pessoa. Vou comentar nesse grupo aqui, porque eu sei que esse aqui é muito amigo daquele fulano, aí vai chegar no ciclano, ele vai ouvir o meu recado. Você quer alcançar outra pessoa. E você vai falando, usando meios, usando tabelas. Ou então, como Absalão, lembra de Absalão, filho do rei Davi? Deu um racha lá na família com Absalão, Tamar, Amnon, e aí Absalão foi para cima de Amnon, que tinha abusado da irmã dele, e no fim o rei Davi não fez nada, foi um bunda mole, como diz aí, um cara muito frouxão, não resolveu o problema na casa dele. E aí Absalão ficou indignado, ficou muito irado com o pai, e ele desejou usurpar o reino do pai ainda em vida. Eu vou tirar esse rei do lugar dele e eu vou ser o rei. Ele não falou isso. Mas sabe como ele disse isso? Lá no capítulo 15 de 2 Samuel, ele chegava no caminho que as pessoas iam trazer seus problemas para juízo, para julgamento. Ele ficava no meio do caminho e perguntava: qual que é o teu problema? O que tu está passando? Ah, olha, eu estou passando por isso, e eu fui atacado assim, e alguém me fez mal. As pessoas traziam o seu caso, Absalão ouvia o caso da pessoa, e ele dizia: nossa, tua causa é muito justa. Realmente, é uma pena que o rei não tem ninguém para te ouvir. O rei é tão ocupado. Quem dera eu fosse juiz nessa terra, eu poderia fazer a sua causa ser julgada com justiça. É isso que Absalão fez. E o que começou? Uma revolta no reino. Um povo que diz: é verdade, esse rei não está me dando bola. É verdade, esse rei é muito ocupado. Isso acontece em nossas igrejas. Poxa, é uma pena, né? O pastor é tão ocupado. Começa: aquele irmão lá não vai conseguir dar conta. De maneira sutil. Essa é a sabedoria humana, dizendo para você que você tem que ser alguém maior e melhor que os outros. E aí você faz isso para diminuir os outros, para ocupar o lugar. É por isso que Davi orou, Salmo 141, no versículo 3: Senhor, coloca uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Me ajuda. Se eu for agir pela carne, Senhor, me nocauteia, para que eu não fale, não mate ninguém. A nossa esperança é o perdão, a graça e a misericórdia de Jesus, que nos transforma, muda a nossa mente, nos dá um novo jeito de pensar a vida e de agir, a partir da sabedoria do alto. Porque quando Jesus é o Senhor do seu coração, Ele também é o Senhor dos seus lábios. Então nós vamos poder usar a língua do jeito certo, que nós vamos falar mais para frente. Qual é o resultado de você dar ouvidos à sabedoria humana, que se manifesta nessa forma do uso da língua? Capítulo 4, versículo 1 vai dizer: de onde vêm discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de você? O resultado disso, como também diz o versículo 16, é confusão, é guerra, é briga, é contenda, é divisão, traição, ódio, amargura, mimimi, dodóizinhos. Isso é consequência do uso da sabedoria humana. Isso não é apenas resultado, produto de algo. O texto nos mostra que isso procede de dentro de nós.
isso vem à tona, isso se manifesta quando a gente dá espaço para a sabedoria humana. Versículo 14, no capítulo 3, vai falar sobre a inveja amarga e a ambição egoísta, como a evidência da sabedoria humana, mundana e diabólica. Eu tenho aprendido também, concordo com um cara que estava falando sobre esse assunto de inveja, que a inveja é a incapacidade de admirar. Incapacidade de admirar. A gente admira algo, que legal, e a gente já deturpa isso, por causa do pecado do nosso coração é corrompido, a gente começa a desejar aquilo, e às vezes não é errado, é você desejar algo que alguém tem, e aí você começa a querer ter aquilo que a pessoa tem. Ou em relação a alguém, você admira uma pessoa, admira um líder, admira alguém na sua vida que é uma referência, tanto que você quer ser parecido com ela. Isso é natural. Poxa, eu queria ser como essa pessoa, olha que legal, eu quero ser como ela. E essa admiração começa a se tornar um objeto de desejo obsessivo. Eu quero ser ela, eu quero o lugar dela, eu quero derrubar ela para que eu seja o que ela é. Ambição egoísta e inveja amarga. Nosso objeto de admiração torna-se de desprezo. Quantas vezes isso acontece, né? Quantas novelas tem esse roteirinho de pessoas que odeiam aquela porque admirava muito, queria o lugar dela. Existem conceitos psicológicos e conhecimento terreno que nos ajudam com esse tipo de conceito, de objetos de desejo que se tornam de desprezo, por causa da nossa maneira de não saber lidar com os nossos desejos, que viram inveja. Só que a solução, a sabedoria para lidar com isso tem que vir do alto, senão a solução é correr atrás do vento. Nossa inveja anda junto com a ambição egoísta, e os desejos egoístas são perigosos, nos levam ao mau uso da língua e até mesmo para orar. A nossa ambição egoísta nos leva a usar a língua de maneira errada, até mesmo para orar. É o que diz o versículo 3, no capítulo 4. Vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedis para vos esbanjar nos seus prazeres. Vocês pedem para o próprio prazer de vocês. Mas Deus, eu estou pedindo para que a nossa igreja cresça. Eu estou pedindo para que meu casamento seja perfeito. Qual é a motivação por trás disso? Não está errado pedir por isso. Claro que não. Porque Deus quer que a gente sonde as nossas motivações. Porque eu quero aparecer, porque eu quero ser o cara que tem o exemplo da família perfeita. Porque eu quero que todos olhem para mim e vejam, nossa, ele é o cara, olha que bacana. Talvez não está claro isso, mas talvez seja uma raiz no seu coração. O texto aqui está falando de muitas outras coisas, eu fui bem a fundo aqui, mas coisas que a gente pede, Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero crescer na minha carreira, eu quero um emprego melhor, isso é só para você se esbanjar no seu prazer. E eu lembro quando eu vi uma historinha, quando o embaixador do rei, lá com meus 14, 15 anos, de o menininho que pedia por uma bicicleta, orava para Deus pedindo uma bicicleta, e aí Deus deu a bicicleta para ele. E ele nunca mais foi para a igreja, porque sábado de tarde ele ia passear, brincar de bicicleta, domingo tinha os embaixadores do rei, o encontro, ele ficava curtindo o que Deus deu e se afastou de Deus, porque ele queria um objeto de prazer. De uma maneira bem mais simples é isso. Se eu te der, meu filho, você não sabe usar, você está pensando só no seu prazer, eu sei o que é melhor para você. Eu tenho que mudar o teu coração para fazer você pedir as coisas certas. Tudo que não vem de Deus é fadado ao fracasso. Tudo que não vem de Deus, por mais bem sucedido que pareça ser por algum tempo, está fadado ao fracasso. Se você não deixar Deus, por meio da Bíblia, reorientar os seus desejos, o seu conhecimento, o risco é você sofrer e causar sofrimento. Você sofrer danos e causar danos a outros. Discussões, contendas, divisões e brigas. Guerra entre pessoas, falando mal um dos outros, tomando o lugar de Deus como juiz, e Tiago vai abordar isso no versículo 11 e 12 aqui do capítulo 4. Sendo ardiloso no uso das palavras, enganando até a você mesmo. Por isso sim, a língua é um problema, mas por trás da língua venenosa, incontrolada, tem um coração e uma mente que precisam de domínio, de controle do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo controlar teu coração e tua língua. Você precisa se deixar ser biblicamente tomado pelo Espírito de Deus. Ele nos liberta de viver na tolice humana e nos direciona para a sabedoria do alto, que é outra sabedoria que Tiago vai mencionar aqui. A sabedoria do alto
é a que nos conduz à maturidade na vida. A sabedoria do alto é a que vem por meio da orientação de Deus em sua palavra, para nos conduzir em nossos relacionamentos, nas nossas análises e nas conclusões que a gente tem que tirar da vida para tomar decisão. É a palavra que tem que orientar essas nossas análises, a percepção das coisas. Isso vai mudar totalmente a nossa forma de tomar decisão. O mundo, em sua sabedoria, rejeita Deus. Isso aqui é loucura. Esse pastor aí está piradão, isso é fanatismo religioso. Como diz lá em 1 Coríntios 1,18. A mensagem da cruz é loucura para quem? Para os que se encaminham para a destruição. Para aqueles que estão destruindo a própria vida, confiando na tolice humana. Isso aqui é uma loucura. Mas uma pessoa que é regenerada pelo Espírito Santo de Deus tem uma nova vida. Ela vai ser incomodada. Ela vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: olhe para mim, volte-se para mim, olhe para a minha palavra, olhe para Jesus, porque Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É a sabedoria contida nessa mensagem da cruz e na aplicação dela em todas as áreas da nossa vida, que possibilita uma verdadeira transformação de dentro para fora. Sabedoria que não vai deixar você continuar imaturo, continuar um linguarudo, continuar estúpido, continuar agressivo, continuar preguiçoso, continuar chorão, continuar egoísta, avarento, mimizento, medroso, orgulhoso. É a sabedoria que vem do alto, e Deus deixou ela aqui para nós. Um relacionamento com o Espírito Santo para compreender isso aqui. Como se manifesta a sabedoria do alto? Também por meio da língua. Uma das maneiras que ela se manifesta nesse texto aqui é no uso da língua. De que maneira? Para dar vida. Nós vimos que ela tem poder de destruir e de conduzir, mas também de dar vida, dar esperança e paz. As nossas palavras devem ser, igual lá o profeta Ezequiel descreve aquele rio, lá no capítulo 47, um rio de águas vivas que por onde passa dá vida. A nossa boca deve proferir vida, bênção para as pessoas. Quando a gente falar, elas se sentirem renovadas, encorajadas. Não é dar tapinha nas costas, não é para ficar elogiando só para a pessoa se sentir melhor. É conduzir a vida de verdade, a esperança que vem de Cristo Jesus. As nossas palavras devem ser pontes para a salvação, para ajudar os irmãos em sua santificação. Além do uso das palavras, também o uso da sabedoria do alto é visto por meio do comportamento. E o texto vai trazer algumas práticas aqui manifestas da sabedoria do alto. A sabedoria do alto ela é pura, conduz à pureza de vida, à santidade. A sabedoria humana a sabedoria humana nos leva ao egoísmo, mas a sabedoria de Deus nos leva à pureza. A sabedoria humana nos leva à indiferença, ao pecado, à morte, a focar somente em nós. O que importa é eu, a minha carreira, a minha vida, o meu relacionamento, ou os meus filhos, a minha casa, o que eu estou fazendo. A sabedoria do alto não, ela é pura, ela se importa com os próximos, ela é pacífica, conduz a paz para a verdade. E aqui é importante falar que paz não é evitar conflitos. Às vezes, para se conseguir paz, você tem que passar por alguns conflitos. A gente comentou sobre isso em um dos pequenos grupos. Você tem que enfrentar algumas situações, confrontar algumas situações para que a verdadeira paz se estabeleça. Paz não é empurrar o problema para baixo do tapete e conviver com ele. Está falando de paz interior, paz na alma, paz na mente. Você fica empurrando os problemas para baixo do tapete, a sua alma não tem paz, sabe que está ali aquela sujeira, que vai te fazer até tropeçar. Tão volumoso que já está esse tapete. Não é você pensar, vamos deixar assim, a gente vai se incomodar se for tratar esse problema com os irmãos. Pastor, se eu ficar falando de pecado, a gente vai se incomodar, vai demorar para a igreja crescer. Se a gente ficar falando tudo que a Bíblia diz, vamos só para o lado do amor primeiro, depois que encher a gente dá a paulada. Não, a gente precisa lidar com a verdade. Sempre, irmãos. A verdade é que produz justiça e paz. Pode não ser como a gente imagina, como eu gostaria, mas nós temos que crer na verdade de Isaías 32:17, que diz: o fruto da justiça será paz. Eu preciso ser justo, eu preciso ser correto, tratar isso com justiça, e sim, a paz será fruto disso.
O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Tranquilidade na alma e na mente de quem é justo, verdadeiro e coerente com as Escrituras. Outra característica é que ela é sempre amável, uma pessoa mansa, que não se impõe grosseiramente e também não é manipuladora. Deixa de ser manipuladora, mas é dedicada ao próximo, como Jesus quando andou entre os homens. Também é disposta a ceder. Essa é difícil, né? Uma pessoa tratável. A sabedoria humana te deixa rígido, obstinado. A sabedoria do alto te deixa uma pessoa tratável, disposta a ouvir, a conversar. Ouve os outros. Uma pessoa tratável se submete à educação que vem da palavra de Deus, a aprender. Ela é tratável. Ela está ouvindo um problema e ela está sendo tratada. Ela está tentando melhorar. Ela está aberta para aquilo que o Espírito Santo vai mostrar nela que ela precisa mudar. Eu quero mudar, eu quero ajuda. Eu quero ajuda da igreja, eu quero ajuda da comunhão, eu quero ajuda de Jesus. Eu quero ajuda, pastor, para mudar. Eu quero ser tratável. Essa é a sabedoria do alto agindo em você. Um jovem que ouve o mais velho com atenção e não despreza o conhecimento e a experiência. Um ancião que ouve o jovem e não despreza por achar que ele não sabe nada da vida. Essa é a sabedoria do alto, ouvir um ao outro. Por isso, não seja tolo de ser você mesmo o parâmetro para tudo em sua vida. Não seja tolo de colocar a sua própria vida e a sua experiência, a sua sabedoria como um parâmetro para tudo em sua vida. A sabedoria do alto também se manifesta cheia de misericórdia e de bons frutos. Quando eu penso em algo cheio, eu sempre penso já transbordando. Penso em algo cheio. É difícil carregar algo cheio sem derramar, sem transbordar. Eu não sei quem foi ontem que guardou o suporte do bebedouro ali dentro. Foi tu? Não, Robert. Tá, alguém? Ele nem estava cheio. Ele tem uma poça d'água lá. Não tem problema. É só assim, imagina se estivesse cheio. É difícil transbordar algo cheio sem derramar. Uma pessoa cheia de misericórdia vai transbordar misericórdia. Vai transbordar misericórdia. E o que é misericórdia? Uma das maneiras de definir misericórdia, dentro disso aqui a gente pode falar que é não dar aquilo que a pessoa merece. Não dar o que ela merece. Uma maneira simples de entender misericórdia. Seu filho quebrou uma coisa em casa, você quer vir, quer disciplinar ele, quer... Não vou dar. Isso é misericórdia, acha com misericórdia. Não dá aquilo que ele merece. Talvez um exemplo ruim, porque nem merecia. Merecia tu que deixou ele para ele quebrar, talvez. Não sei. Outro exemplo, alguém pisou no teu carro, alguém mentiu contra você, essa pessoa não merece o meu perdão. De fato, não merece. Mas eu preciso ser uma pessoa cheia de misericórdia, que dá aquilo que a pessoa não merece. Isso é graça e misericórdia. Eu não vou te dar o que tu merece. Não vou te dar o que tu merece. Mas não é com esse pensamento de guardar isso para jogar na cara da pessoa. É perdoar de fato. É porque a gente gosta disso. Olha, tu merece uma surra, mas eu não vou te dar. Na verdade, tu não quer briga, né? Tu não quer apanhar também. Mas às vezes tu não quer envolver em se desgastar. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui da misericórdia? Está cheio, transbordando disso. As pessoas vão ratear com você. As pessoas vão pisar no teu calo. As pessoas vão mentir, vão te ofender, porque são pecadoras. Vão te ignorar, vão te desprezar, mas você não precisa responder a essa altura do padrão do mundo pecaminoso, da sabedoria humana, tolice humana. Não precisa. Você pode responder com amor, com graça, com misericórdia, mesmo elas não merecendo isso. Isso é cheio de misericórdia. Jesus é a misericórdia de Deus em pessoa, manifesta por nós. Nós não merecíamos, mas Ele fez por nós. Quem experimenta a misericórdia de Jesus, quem recebe a misericórdia de Jesus, quem se enche da misericórdia de Jesus, transborda dela também nos seus relacionamentos. O que as pessoas conseguem olhar para a sua vida e ver? Bons frutos, frutos de misericórdia? É bom, é fácil se relacionar com você? Ou você é uma pessoa amarga, difícil de se relacionar? Aquele cara é bem difícil de lidar. Será que nós cristãos, tem pessoas falando assim da gente? Aquele cara é difícil de lidar. Temos muito a amadurecer. Também não mostra favoritismo. Tiago já tratou isso no capítulo 2.
e é sempre sincera. A sabedoria do alto não tem teatrinho, não tem hipocrisia, sorriso falso, tapinha na cara, quando a pessoa está vendo, ela vira aquele sorriso sarcástico. Não tem isso quando é sabedoria do alto, essa hipocrisia no sorriso. Como é triste ver um cristão vivendo na hipocrisia também, fingindo ter um relacionamento com Deus, fingindo ter uma vida boa, top, mas a vida está destruída, é um poço de sofrimento e de solidão, mas a pessoa quer mostrar que está bem com Deus. Isso é uma pessoa sincera? Não, é uma pessoa cheia de cera. Quando o crente confia e busca a sabedoria do alto, ele amadurece e os frutos se tornam evidentes em sua vida. Qual o resultado disso? Esses já são os resultados. Esses já são os resultados. E Tiago vai fazer mais uma conclusão com o resultado no versículo 18, dizendo que esses plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Justiça vinda de Deus. Inclui redenção. Se a gente vive assim, muitas pessoas vão ser justificadas por Deus, outras vão ser condenadas por Deus, porque não vão dar ouvidos, mas é a justiça de Deus se fazendo presente. Nós precisamos usar a sabedoria do alto. Tá, mas como mudar essa chave? Tem a sabedoria do mundo, tem a sabedoria do alto. A gente busca Deus, a gente quer aqui em alguns momentos, mas a gente está volta e meia usando a sabedoria do mundo, caindo nos pecados da língua, caindo em outros pecados, eu me dou conta, eu fico nessa guerra entre absorver e viver a sabedoria do alto, ou me entregar à sabedoria humana que está dentro de mim, que me corrompe, que eu corrompo também as estruturas. Como virar essa chave? Como parar de viver na tolice da sabedoria humana e viver na sabedoria que vem do alto? Você já ouviu a frase Si vis pacem, para bellum? Essa é uma cena do filme do John Wick 3. E tem ali o Winston, que é o gerente do Hotel Continental. Ninguém assistiu John Wick 3? Quem já assistiu John Wick 1, 2 ou 3 só? Algumas pessoas. Vou perguntar para o pastor Davi, que nem ontem dava os exemplos e ninguém, ele deve ter assistido. Si vis pacem, para bellum. Eu não vou explicar o significado, a origem dessa frase, mas o significado dessa frase é: se você quer paz, prepare-se para a guerra. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Aí o Winston, que é o gerente do Hotel Continental, vai lá e abre todo o portfólio das armas dele para o Neo da Matrix, ali, o John Wick, poder se armar, se encher de armas e poder ir para a guerra, para buscar a paz dele. Uma ceninha bem épica aí. Um filme muito legal para quem gosta de filmes legais. Gente, si vis pacem, para bellum. O que eu quero dizer com isso? Guerra, pastor. Nós acabamos de falar que a guerra, ela é um fruto da sabedoria humana. Não é isso? A guerra, as contendas, as confusões. Mas é outro tipo de guerra que eu estou falando. Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Cheio de referências de filmes agora, né? O inimigo agora é outro. Você pode pensar, quem é o inimigo? Ah, é o diabo, então. Vamos guerrear contra o diabo. Vamos pegar a nossa espada e enfiar nas tripas de Satanás. É isso? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para você resistir ao diabo. Não para você guerrear com ele. Porque a Bíblia fala que já existe uma guerra dentro de você. Ali no versículo 1 do capítulo 4. Prazeres que guerreiam dentro do seu coração. É ali que tem que acontecer essa guerra. Não é a guerra fruto da sabedoria humana. É uma guerra contra a sua natureza pecadora, contra a sua carne, que vem do uso da sabedoria do alto. A confusão procede dos prazeres que guerreiam dentro de nós. Se nós não guerrearmos dentro de nós, nós vamos nos entregar ao mundo e vamos ter guerra com outras pessoas. Eu preciso fazer guerra contra as minhas vontades. Para vencer essa guerra, usar a sabedoria do alto e transbordar misericórdia e amor, e não entrar na rotina do mundo de guerras e contendas. É uma guerra dentro de você. Precisamos guerrear contra o nosso coração enganoso, contra os nossos desejos carnais, contra a nossa língua. Se você quer ser um cristão maduro, íntegro, relevante no plano de Deus, para bellum, prepare-se para a guerra. Muna-se com a palavra de Deus, vista a armadura de Deus. Em Efésios 6, há essa descrição de toda a armadura de Deus para nós. E é a própria sabedoria do alto que te leva cada vez mais
para perto de Jesus e para a paz nessa guerra interior. O texto vai nos mostrar como resistir ao diabo e como vencer os prazeres que guerreiam dentro de nós. E você precisa aprender daqui, da Bíblia. Mas para aprender, tem que ser humilde. Ninguém aprende sem disposição de aprender. Humildade. Quem é que vai para a escola? Eu vim para aprender. Não, eu já sei, professor. Eu já sei. Não precisa me falar. Eu já sei o que o senhor vai falar aí. Então está fazendo o que aqui? Os professores pensam, né? Nós precisamos aprender. Por isso que o texto vai falar, Deus, versículo 6 do capítulo 4, Deus generosamente nos dá a graça. Ele se opõe aos orgulhosos. Ele é o professor que diz, está fazendo o que aqui então se tu não quer aprender? Ele se opõe aos orgulhosos, aos que dizem ou se comportam como quem diz, não preciso de mais sabedoria, não preciso que ninguém diga o que eu tenho que fazer, não preciso de Bíblia, não preciso de igreja para isso, não preciso de ninguém falando isso. Deus se opõe a gente assim, mas vira uma porta, abre-se uma porta, mas Ele concede graça aos humildes. Por isso nós não vamos conseguir provar da graça de Deus, da sabedoria de Deus, com as nossas mãos e a nossa mente cheia da nossa própria sabedoria. Deus não entrega algo em suas mãos se suas mãos estiverem ocupadas. Você precisa largar, abrir mão da sua experiência, do seu orgulho, de tudo que você acha que sabe, e vir de mãos vazias para Deus, para receber o que Ele tem para te dar. E Ele dá graciosamente, Ele muda. Deus pode usar as suas experiências aqui na terra, mas você precisa confiar que é Jesus quem traz paz ao seu caos. Larga o cabo de segurança falso que o seu conhecimento, a sua experiência, os seus recursos, os seus bens, a sua família, a sua tradição, seu tempo de igreja, seu não sei o que lá te dá. Larga essa falsa segurança e confia em Jesus, que traz paz aos seus pensamentos depressivos, que traz paz ao seu caos interior, paz que se estende ao seu casamento, paz que se estende para a sua relação com os filhos, com a sua família, ou onde Jesus te colocar. Aí sim vem os passos práticos, como fazer isso. Versículo 7 ao 10 vai dizer, submetam-se a Deus. E é mais um termo de uso militar, submetam-se. É como se Tiago estivesse falando aqui, coloque-se no seu lugar, da tua patente. É um termo muito usado para isso. Você é soldado raso, ele é o comandante. Entenda isso, coloque-se no teu lugar. Ele quer te promover, ele quer te fazer amadurecer, mas coloque-se no teu lugar. Sujeite-se a ele como comandante. Um soldado questiona as ordens do comandante. Depende da patente, depende se é uma reunião aberta para isso, mas se ele recebe uma ordem, ele tem que cumprir. Submeta-se, cumpra isso. Ele é Deus, você é você. Confie no seu comandante. Ele não vai te colocar numa enrascada. Ele não vai te mandar resgatar o soldado Ryan. Confie no seu comandante. Talvez ele mande. Você precisa confiar e resgatar vários soldados perdidos por aí. O texto continua, aproxime-se de Deus, versículo 8, e Ele se aproximará de você. Nosso comandante não é inacessível. Você pensa numa guerra, né? Você vê só a ralé lá, os sargentos, os capitães, os soldados se quebrando. Você não vê os altos escalões. Quando a cena vai mudar para os altos escalões, vai mostrar eles numa sala, lá dentro do Pentágono, numa reunião, decidindo o que fazer. Esses comandantes estão mandando aqueles caras lá no meio fazer o que tem que fazer, mas o nosso comandante não é inacessível. O nosso comandante está junto, está do lado, e ele diz, eu estarei com você todos os dias, eu estou do seu lado, sou eu que estou te carregando, vamos, aproxime-se de mim. Mas como devemos nos aproximar do nosso comandante? O texto continua, lavem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, porque o seu comandante é puro e santo, e não se mistura com imundície e com sujeira. Por isso, lavem as suas mãos, ou seja, aproxime-se dele confessando os seus pecados, pedindo purificação, pedindo perdão. E o olhar para os nossos pecados, o texto traz um cenário triste aqui. Deve nos constranger, deve nos entristecer. O Tiago diz que haja lágrimas, arrependimento, que haja lamento entre vocês. Tristeza por ofender o nosso comandante, cuidadoso, pai amoroso, que está do nosso lado e a gente ainda ofende a ele, fica questionando, não desacata as ordens do comandante. E o versículo 10 vai dizer, humilhe-se diante do Senhor.
Gente, é possível você se sujeitar externamente ao Senhor e estar com o coração de pé aqui, não humilhado. Está aqui de nariz empinado, questionando o seu comandante por dentro, mas por fora você faz. É isso que acontece na guerra. Os caras vão obedecer a ordem. Por dentro eles estão indignados, eles não querem fazer aquilo, eles não estão se humilhando interiormente diante do seu comandante. Eles estão apenas se submetendo, porque eles sabem que precisam fazer isso. E há muito cristão, muita gente que se submete a Deus, mas não se humilha diante dele. O texto diz: humilhe-se diante do Senhor. Reconheça quem você é, busque-o. Submeta-se a Ele, analise a sua vida. Analise a sua vida, identifique os seus pecados, aceite que você é imaturo e precisa crescer. Eu também. Eu não estou falando aqui na posição de alguém que diz: eu sou maior do que vocês. Nós precisamos amadurecer. Esse é o convite de Tiago. Amadureça, que sua fé seja evidente. Submeta-se ao confronto do Espírito. Arrependa-se e confesse seus pecados. Essa é a nossa guerra. Precisamos lutar. E podemos confiar que nós não ficaremos abatidos, não ficaremos arrasados, não ficaremos humilhados aqui, porque o texto nos diz que Ele nos exaltará. Aleluia! O Espírito Santo é que te convence do pecado. É Ele que te consola, é Ele que te levanta, é Ele que te conduz. Jesus quer ver a imagem dEle em você, refletida em você, exalando o bom perfume dEle por onde passar. E isso é um processo prático, que tem que se colocar em prática. Começar. Eu queria já estar absorvendo, ganhar essa guerra, cheia da sabedoria do alto. Comece, submeta-se a Deus, coloque-se no seu lugar, largue o seu conhecimento, abra as mãos para receber o que tem de Deus. Revisite esse texto que dá os passos práticos para você amadurecer. Revisite, ouça de novo essa mensagem. O Espírito Santo está com você. Enquanto a gente não nos entregarmos a Deus, todas as áreas da nossa vida, nós continuaremos vivendo em conflito, vivendo em guerra interior e exterior. Isso explica porque muitos cristãos, sem compromisso com Jesus, não conseguem conviver com outros irmãos e nem consigo mesmo, muitas vezes. Porque não entregam todas as áreas, não confiam, não se submetem plenamente, não se humilham ao seu comandante amoroso. Que tipo de guerra você está lutando? Contra quem você está lutando? Contra a sua esposa? Contra o seu marido? Contra os seus pais? Contra o seu chefe? Contra o sistema? Contra o imposto de renda? Contra o que você está lutando? Contra quem você guerreia? Ou será que é contra você mesmo? Para ser mais de quem Cristo quer que você seja. Si vis pacem, parabellum. Prepare-se para a guerra, irmãos. Vamos buscar essa paz. Para você deixar de ser um incendiário que coloca fogo nas pessoas com a tua língua. Para deixar de botar fogo em você mesmo. Para deixar de confiar na tolice humana. Precisamos de um relacionamento constante e crescente com Jesus. Esse é o nosso propósito como igreja. Ajudar você. Para que nós possamos ter um relacionamento constante e crescente com Jesus. Ajudar pessoas que Jesus tem nessa cidade aqui para salvar, a ter esse relacionamento crescente com Ele, submetendo-se a Ele, achegando-se a Ele. E esse processo inclui, em outras formas, a oração, a leitura, a meditação da palavra, a comunhão com os irmãos, para que o Espírito de Deus encha o nosso coração com a verdade de Deus e nos transforme com a sabedoria que vem do alto. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite. Precisamos dele, precisamos nos colocar no nosso lugar, nos humilhar diante do Senhor. Que Ele nos ajude a controlar esse órgão que pode queimar, incendiar pessoas, mas também pode dar uma nova vida, pode apontar um novo caminho, pode dar esperança, pode trazer transformação. E Deus quer te usar assim. Que Deus nos ajude a crescer e a amadurecer, usufruindo da sabedoria do alto. E que esses frutos que vimos hoje, que escrevemos hoje, sejam evidentes em nossa vida. Amém? Somente em Cristo Jesus você terá a sabedoria do alto para lidar com essa guerra e viver em paz. Somente em Cristo Jesus. Não é pelo que Jesus oferece. Muita gente vai atrás de Jesus pelo que Ele oferece.
Muita gente quer descanso, muita gente quer paz, muita gente quer resolver os seus problemas, muita gente quer prosperidade. Jesus oferece muitas coisas para nós, mas não é pelo que Ele oferece, é pelo que Ele é, porque Ele é o que Ele oferece. Jesus é o descanso para a sua vida, Jesus é a paz para o seu coração, Jesus é o consolo, o confronto. Jesus oferece amor porque Ele é amor. Jesus oferece o descanso porque Ele é o nosso Shabá, o sábado, o descanso. Jesus oferece segurança porque Ele é o nosso porto seguro, rocha firme. Ele oferece sabedoria porque Ele é a sabedoria. Ele é a paz. Usufrua de Jesus. Baixe sua cabeça.